Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E dando sequência à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, vamos falar, na verdade, sobre o episódio número 6. E para isso temos aqui alguns professores de Nova Acrópole que já estão acompanhando esse processo todo, o professor Gabriel Nocera, o Ibirá Barreto e também o José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos, obrigado novamente pela oportunidade, Danilo. Muito obrigado, olá a todos. Obrigado, Danilo, e também olá a todos que nos ouvem. Bem, pessoal, então dando sequência à nossa série de podcasts, como falei há pouco, nós estamos falando sobre Star Wars, essa grande saga muito conhecida, e vamos falar hoje especialmente do episódio número 6, ou seja, o Retorno de Jedi. É sempre importante ressaltar que a nossa ideia não é esgotar o tema, sobretudo abordá-lo profundamente, filosoficamente, e tampouco a ideia é também trazermos verdades absolutas sobre o episódio, mas sim trazer uma visão filosófica sobre esse grande clássico do cinema. E para começarmos, eu gostaria que vocês falassem os aspectos gerais do filme, desse episódio especificamente falando. Bom, vamos começar com uma síntese do episódio de uma maneira geral, né? Porque, como estávamos conversando aqui antes de iniciarmos esse trabalho, né, Danilo? Nem todas as pessoas, quer dizer, muitas pessoas assistiram e nem sempre, passado um determinado tempo, a gente lembra de todos os detalhes, né? Então aqui vamos tocar pelo menos em alguns elementos principais para que todos possamos usufruir um pouco melhor do que acontece no filme. Então... nós vemos que no começo do filme a ênfase é fechar aquilo que aconteceu no filme anterior, que foi a perda do grande amigo Han Solo. Então nós vamos ver todos eles bastante empenhados em confrontar o Jabba the Hutt e salvar o Han Solo. Essa é a primeira grande missão do grupo. E mesmo na sequência nós vamos ver o Darth Vader encontrando o Imperador e os dois maquinando a construção de uma nova Estrela da Morte. Depois que Han Solo é resgatado, Luke faz algo que também ele havia deixado como pendência do episódio anterior, o Império Contra-Ataca, que é ir até o Mestre Yoda e dar continuidade ao seu treinamento. Inclusive com o Mestre Yoda, ele acaba descobrindo com contato com ele que o seu treinamento com ele já não terá mais continuidade. Então o Luke até pergunta assim, então meu treinamento está completo? Não, o seu treinamento só estará completo quando você enfrentar o Darth Vader, que o Luke Skywalker, no capítulo anterior, havia descoberto que era o seu pai. Bom, nós depois vamos ver todo o grupo novamente reunido, a Princesa Leia, o Luke Skywalker, o próprio Han Solo e outros personagens para irem até o planeta Endor, onde está na sua órbita sendo construída a nova Estrela da Morte. No planeta Endor está o escudo que protege essa estrela, que ainda não está completamente formada. Então, para impedir que ela seja terminada, construída e volte a colocar a galáxia em risco, há que se, antes de atacá-la e destruí-la, ir até esse planeta, o planeta Endor, e destruir o gerador do escudo que a protege. Bom, quando descem no planeta Endor, a Leia faz novos amigos, junto com o Han Solo e também o Luke Skywalker, que são o povo dos Ewoks, que vão ser de muita ajuda para eles enfrentarem o exército inimigo. Nós vamos ver também que Luke descobre que Leia é a sua irmã, ou seja, ela também tem os poderes, ela também tem o poder da força com ela. Mais à frente também nós vamos ver Luke perceber que ele está sendo de grande perigo para que a missão de desligar o escudo seja bem sucedida. Então ele resolve ir diretamente até Darth Vader e se entregar a Vader e ao Imperador. E na estrela vai acontecer aquilo que vai ser, digamos assim, o clímax, que vai ser um encontro entre o confronto, né? Que vai ser o confronto entre Luke, Darth Vader e o Imperador. Enquanto isso, as tropas em terra continuam se esforçando para desligar o gerador, sem o qual a Estrela da Morte não vai poder ser destruída pelo exército que está ali nas redondezas, pronto para atacá-la.
Então nós vemos duas cenas muito tensas, né? De um lado esse esforço conjunto para desligar e atacar e destruir a estrela, e dentro da própria Estrela da Morte esse confronto entre os três personagens, Luke sempre acreditando que dentro do seu pai existe uma bondade que nem o próprio Darth Vader consegue mais ver, nem o próprio Imperador dão muita atenção, veem isso na verdade como uma fraqueza, e essa, digamos assim, na visão do Imperador, né, essa ingenuidade de Luke, ela é explorada e acaba se tornando aquele elemento chave, essa crença muito forte de Luke de que dentro do seu pai existe alguma coisa que ainda pode ser resgatado, acaba sendo muito forte para derrotar o Imperador. Enquanto isso, o resto da equipe também consegue dar conta da missão de desligar o escudo para que a estrela seja finalmente destruída. Bem, o episódio 6 é um filme que já nasceu com uma responsabilidade muito grande, que era encerrar todos os leques de história que foram abertos nos dois anteriores, não é? E, de fato, ele consegue entregar isso de uma maneira bem interessante, né? Existem... realmente é difícil você superar um filme como O Império Contra-Ataca, que é um filme muito, muito bom, muito excelente, mas o Retorno de Jedi, ele realmente consegue tocar em pontos muito interessantes que nós vamos tentar abordar aqui hoje. Eu acho que um ponto-chave que corre no filme todo, e vamos conversar sobre isso, é essa situação do Darth Vader, do pai, né? Querendo trazer o filho para o lado negro, e o filho acreditando no lado luminoso do pai, e o Imperador querendo explorar essa situação. Enfim, acho que isso é um pouco da espinha do filme, assim, né? Sim, porque trata do arco da história do Skywalker, né? Na verdade, é quando o Luke tem que mostrar a que veio. É algo muito sutil, mas que em alguns pontos vão ficando bem claro também que é isso mesmo, né? Toda a linha dorsal vai se centrar nessa questão de que Luke vê em Darth Vader, o seu pai, algo de bondade, algo de luminoso que ainda pode ser resgatado. Bom, então para iniciarmos então agora, aliás, para adentrarmos nos aspectos do filme, o José Roberto fez uma síntese aí, eu vou pegar um gancho justamente nesse aspecto que ele fala do início do filme como um todo, não? Ou seja, eles indo resgatar o Han Solo e logo em seguida o Luke fala algo bem interessante, não é? Ele diz que tem que cumprir uma promessa, ou seja, voltar para ter o seu treinamento com o Mestre Yoda, e isso é muito importante, é muito simbólico, porque no filme anterior ele diz que vai voltar. E isso é muito interessante porque isso comprova o valor dele, a confiança no seu mestre e implica um amadurecimento dele. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse aspecto e depois vamos falar de outros também, mas eu gostaria que vocês falassem desse aspecto discipular que fica claro porque o Luke diz que vai voltar e quem assiste o filme percebe que realmente ele não está falando ali à toa, né? E ele realmente volta e se depara com uma série de coisas que vão permear todo o filme ao longo da história, não é? Ou seja, essa volta não é à toa. Ele não treina, mas aprende muitas coisas ali que vão ser importantíssimas para o desenvolver do filme. Eu gostaria que vocês falassem desses aspectos. Olha, eu vejo que esse retorno foi fundamental, porque apesar da gente ver o Yoda falar que não tem mais como ele continuar o seu treinamento, não porque o Luke já esteja formado como Jedi, mas porque ele mesmo sente que a sua chama de vida está terminando, percebemos que ele vai dar alguns ensinamentos que são bastante importantes, né? Para começar, ele declara, olha, o seu treinamento só vai estar realmente completo quando você enfrentar o Darth Vader. Isso esse filme me recorda como um todo da obra indiana, o Bhagavad Gita, né? No sentido de ter que enfrentar as suas sombras, suas próprias sombras. Então, de certa forma, uma parte do treinamento do Luke ele poderia se fazer ali com Yoda e tudo mais, mas outra parte tem que ser na vida prática e ele realmente vai ter que enfrentar seus inimigos e certas provas. É como a filosofia, não é? Você pode ler os livros, você pode ter todo esse treinamento, mas você só vai conseguir compreender em profundidade a partir do momento que você tenha vivências que possam fazer com que você compreenda esses ensinamentos, né? E realmente o Luke, ele até, quando o Yoda fala que
não tem mais treinamento ali com ele, né? Ele fala, puxa, então eu já sou um Jedi? Aí ele fala, opa, Não ainda. não ainda. Tem que enfrentar o seu maior medo, né? Sua prova. E é interessante essa questão do Bhagavad Gita, porque o herói do Bhagavad Gita, o Arjuna, ele precisa enfrentar os seus próprios parentes, não é? Essa é uma chave muito, muito rica, porque muitas vezes eliminar aqueles obstáculos, né, que nos impedem de ter uma vida mais elevada, uma vida mais espiritual. Às vezes nós estamos tão identificados com os nossos instintos, né, com os nossos vícios, que abandoná-los é quase como matar um parente. Então isso é muito rico, é muito interessante, né? E outro elemento que o Yoda coloca para ele nesse encontro é que vai ter que lutar contra o Darth Vader e vai ter que evitar coisas como o medo, a ira, porque essas coisas vão conduzi-lo em direção ao lado negro, né? E também lembrando alguma coisa muito importante para o Luke, que com Yoda morrendo, né, ele é o último Jedi. Ou seja, ele vai ter que dar continuidade a uma tradição, né? Ele vai ter que segurar a onda, porque se ele morre ou se ele cede à tentação do lado negro, né? Por causa desse seu lidar com o medo e com a ira, é como o Ibira está colocando mesmo, né? Não é só uma questão de se achar um Jedi, ele vai ter que enfrentar a sua prova de enfrentar o Darth Vader e vai ter que superar essa coisa que está dentro de todos nós, né? O medo, a ira, a dúvida, a incerteza. É evidente que não é só uma questão da prova externa de ter que combater com o Darth Vader, né? Mas da situação de ter que vencer a si mesmo ao ter que fazer isso, que a sua sombra tá ali, ele vai ter que vencer isso. Ou seja, não é só uma questão de destreza em combate, né? Exatamente. É um elemento interno, né? É como uma filosofia, não é só uma questão de destreza mental, certo? É de superar a si mesmo na prática e vencer limitações, defeitos, passar por prova, superar a si mesmo, e aí a gente se encontra com a sabedoria, né? É uma distinção boa para a gente fazer até para a nossa vida, né? Porque nós vemos durante toda a saga tanto guerreiros Jedis como guerreiros do lado negro que são bons espadachins, né? E às vezes podemos cair na superficialidade de achar que os dois têm o mesmo valor, né? Mas na verdade, quando a gente contempla, vamos nos enriquecendo com os aspectos filosóficos, a gente vai percebendo que a grande guerra está acontecendo dentro de cada um, né? Quer dizer, os dois lados são, em termos de serem bons espadachins, excelentes, mas aqueles que estão trabalhando a força no seu aspecto positivo, eles estão canalizando, eles estão, na verdade, enfrentando uma guerra uma guerra interior para através da sua arte, colocarem os melhores elementos, né, em benefício da humanidade, enquanto aqueles que seguem o lado negro, eles podem ser também excelentes espadachins, mas os seus interesses são totalmente egoísticos. Sim, e essa questão, né, que vocês tocaram a respeito da tradição, né, acho que essa cena, acho que esse aspecto é muito forte, porque às vezes nós temos acesso a muitos conhecimentos, não é? Só que para que eles chegassem até nós, foi necessário uma tradição, uma corrente, não é? Que foi sendo passada de geração em geração. Então, quando o Luke vê o Yoda com seus 900 anos de treinando Jedi, não é? Então é uma responsabilidade realmente muito, muito grande. E só pegando um gancho no que vocês falaram agora, o Gabriel lembrou muito bem esse embate, e essa é uma cena muito curta do filme. Ela não é uma cena que demora muito tempo, ela é bem rápida, e no entanto ela vai desvendar muitas coisas e ao mesmo tempo deixa outras em aberto. E é interessante isso porque lembra aquela cena anterior onde o Luke no treinamento, no filme 5, onde ele vai pro meio do mato e ele se depara com uma cena emblemática onde ele arranca a cabeça do Darth Vader e quando a cabeça cai é a própria imagem dele, não é? Então nesse filme seguinte isso se aprofunda mais, isso se estende mais. Outra coisa que também vale pegar nesse momento do filme é a postura do Yoda, do mestre, diante da morte, né? Ele já pressente a sua morte como um processo natural, ele diz, olha, é assim como a força flui, a noite tem que chegar, né? Ou seja, ele vê de uma maneira natural a vida. Então, uma hora a morte tem que chegar,
não há que se angustiar, se conflituar com isso. Ele já está percebendo essa situação e está em paz, né? Vai, senta ali, deita, dorme, essa é uma sabedoria completa. Não está revoltado com a vida, ele percebe aquilo que a natureza lhe diz e flui com ela. E nem sequer amargurado, né? Porque ele viveu um grande tempo de ouro dos Jedis, mas, na verdade, ele encara com muita naturalidade mesmo, né? Naquelas coisas que dependeram dele, como diziam os filósofos romanos estoicos, né? Ele fez o melhor que pôde. Agora, naquelas coisas que não dependeram dele também, ele encara isso com uma aceitação muito, muito suave, né? Ele até brinca com o Luke, né? Fala, olha, quando você tiver 900 anos, tão bem não parecerás, né? Então é muito bonito, muito luminoso, né? É como uma apoteose, assim, de uma vida bem vivida, né? Muito bom. Agora, pegando um gancho nessa mesma ideia ainda, tem uma outra passagem simbólica onde o antigo mestre Jedi, o grande Obi-Wan Kenobi, ele aparece também em espírito, digamos assim, e conversa com o Luke, e é muito importante essa conversa porque ela vai destrinchar outras coisas que o Yoda explicou, mas não definiu. Isso é muito interessante, eu gostaria que vocês falassem disso, porque isso vai desembocar na tônica principal do filme. Basicamente o Luke ele tá questionando o Obi-Wan por que eles não, ele e o Yoda, por que não disseram a verdade, né? Que o Darth Vader era seu pai. E Obi-Wan coloca que sobre uma perspectiva ele disse sim a verdade. E recorda que essa coisa da verdade, ela também envolve pontos de vista. E isso é filosófico, no sentido que nós enxergamos a coisa sempre sobre um prisma. A grande verdade, a verdade em excelência, ela independe dos pontos de vista. Porém, aquilo que nós compreendemos está filtrado sobre a nossa visão. E o Obi-Wan tem uma sabedoria de entender isso e quer tentar explicar isso para ele, né? Há uma frase na antiguidade que dizia assim que aquilo que é verdade para os deuses é mentira para os homens e vice-versa. Então, é verdade sobre que perspectiva? Talvez sobre a perspectiva daquele eu pessoal, né? Do Luke, pudesse de fato ser uma mentira negar esse filho, que ele era filho do Darth Vader. Porém, sobre a perspectiva do discípulo, que é o Luke, de fato o Darth Vader não é seu pai. E tanto é assim que em algum momento lá no final, quando o Darth Vader ele nega, ele diz não, eu vou te entregar, eu vou te entregar para o Imperador. E aí o Luke chega e fala assim, então realmente meu pai está morto. Então ele compreende, ou seja, o que é a realidade? Depende sobre que ângulo ele está enxergando aquilo ali. Isso não é relativizar as coisas a tal ponto que tudo seja qualquer coisa. Isso é perceber que existem realidades mais profundas e outras realidades mais superficiais. E conseguir transitar entre essas coisas. Isso é importante. Nós poderíamos até partir para os acontecimentos que acontecem tanto em Endor como ao seu redor, que vão dar as imagens, vão dar a sequência para o grande desfecho que vai acontecer na própria Estrela da Morte. Eu acho que uma das coisas muito interessantes que acontecem é que Luke está participando da missão, né, que vai aterrissar no planeta para desligar o escudo. Enquanto isso, na Estrela da Morte, tanto Vader como o Imperador estão sentindo a presença de Luke. E uma das colocações do Imperador num desses momentos é que a compaixão que Luke tem pelo pai dele, ou seja, por considerar que em algum momento ele pode resgatá-lo, trazê-lo de volta do lado negro para o lado luminoso da força, é algo que, na visão do Imperador, né, na sua visão distorcida, na sua visão de puro interesse, ou seja, ele está se relacionando com aquela possibilidade de ter Luke ao seu lado simplesmente por interesse, para trazê-lo ao lado negro da força, para que eles tenham mais poder sobre a galáxia, o universo, um poder de tirania, né? Então acho que essa é uma
das ênfases mais notórias com relação a esses acontecimentos. Ele, inclusive, enxerga essa compaixão do Luke como uma fraqueza. Então, isso é muito notório, porque ele só enxerga o poder das armas, o poder da dominação, da manipulação, não é? Como a gente estava conversando um pouco antes de começarmos esse trabalho, né, o Ibirá, que na verdade a guerra não está sendo, a guerra mais importante não está sendo travada fora, né? Quer dizer, os exércitos vai ter um determinado momento em que vão estar Luke Skywalker, vai estar o Imperador, vão estar Darth Vader, e se de repente lá fora os dois exércitos, o exército da rebelião e o exército do Império, se vence o exército da rebelião, né? Se ainda assim se o Imperador consegue converter Luke para o lado negro da força, então na verdade a guerra externa, se ter vencida, não teve nenhuma diferença, né? Isso é interessante porque a história tem os seus motores, não é? Às vezes se interpreta que só os motores mais externos, né? Como economia, poder dos exércitos, né? Quantitativos. Isso, os quantitativos. Então, isso é fascinante porque ali a verdadeira guerra está sendo decidida entre o Luke, o Vader e o Imperador, não é? É como se fosse esse centro mágico ao redor do qual toda a história gira. E, na verdade, você tem sim um embate, vamos dizer, exotérico, né? Externo, entre os dois exércitos. Isso é importante, não é? Isso move a história em movimento. Porém, existe esse motor interno, não é? Que quem domina a força é que dá as cartas, na verdade. Então, de certa forma, são essas engrenagens da história, né? Isso é tão visível, né? Que quando Luke e Leia estão lá no território dos Yokes, né? Estão sendo aceitos pela tribo. Chega um determinado momento em que o Luke contando que ele vai ter que enfrentar o Darth Vader, que novamente entristecido e tendo como peso que ele vai ter que lutar contra o seu pai, a própria Leia diz o seguinte: olha, então fuja para longe dessa luta. Né? E o Luke olha para ela muito firmemente e diz assim: não, mas eu tenho que lutar porque há bondade nele, né? Quer dizer, ele está muito imbuído disso como se fosse uma missão, né? Ele vai colocar em risco ao seu próprio, a sua própria segurança como Jedi por conta disso que ele entende que é importante, né? Ele está dando alguma coisa para essa possibilidade fantástica de trazer o seu pai de volta pro lado luminoso. Bom, essa cena ela é emblemática, não é? E embora, como já havíamos falado, há muitas cenas importantes no filme e há muitas passagens muito filosóficas, essa é a passagem crucial e é a cena mais importante do filme, onde há esse diálogo, não é? Eu gostaria que vocês falassem justamente disso, entre esse diálogo e esse embate não só físico, mas psicológico, moral, onde o Luke precisa enfrentar o seu pai, na verdade, algo que está vivo nele, porque isso também é muito simbólico, como o Gabriel acabou de explicar há pouco, falando que, na verdade, o pai dele havia morrido, ou seja, algo no pai dele havia morrido. E o Luke sabia que não, e ele queria justamente resgatar isso. E isso é muito importante. E outro aspecto muito importante, dentre vários que vocês podem abordar, eu só gostaria de chamar a atenção para um ponto interessantíssimo, que é justamente o Palpatine, ele já não tem tanto interesse no Darth Vader. É próprio da manipulação, né? Que só vai pelo seu interesse, né? O seu discípulo, na verdade, é só uma peça, ele pode trocar essa peça, não há um real interesse em desenvolvê-lo. Exatamente, Gabriel. Ele mesmo se diverte com o embate entre o Luke e o Vader, porque para ele, o que for mais forte vai vencer e vai se tornar o discípulo dele, né? Esse lado sombrio da força, ele só tem um único interesse, de manipular e o discípulo, entre aspas, o discípulo, na verdade... Que na verdade é um escravo, né? Exatamente, ele é manipulado e é jogado fora. E a gente cede a esse lado. Então, eu gostaria que vocês falassem disso também e de outros aspectos, porque esse realmente é um embate que tem muitas ideias a serem tratadas. Eu gostaria que vocês esmiuçassem isso. Algo que me chama muita atenção, Danilo, nesse momento e está na mensagem da questão do lado negro da força, lado luminoso, é o seguinte: lutar em si é bom ou ruim?
depende da causa, certo? Ou seja, se ele está em combate por raiva, por ira, porque quer vingança, isso é lado negro da força. Porém, os Jedi lutam o tempo todo, né? A questão de passar para o lado negro da força não é o lutar em si. A questão é por quais razões você está fazendo isso. Se você deixa ser dominado pela raiva, então você está cedendo a esses instintos, essa força... sombria. Animal, instintiva, né? Sombria. Então você está indo pelas causas erradas. Isso que distingue, né? um lado do outro. Porque às vezes a gente pode cair numa solução simplista de que não lutar é bom e é da paz. Lutar é ruim e é mal. E os Jedi são cavaleiros que aprendem a combater. Então, parece haver um conflito aqui. Mas não há um conflito. A questão é por quais razões eu estou fazendo e quais são as motivações. Se eu estou cumprindo um dever, isso é uma coisa. Se eu estou fazendo por uma raiva pessoal e quero destruir, aniquilar, então isso é vil, né? Essa questão moral aí é como Kant. Ou seja, o que define a moral de algo não é a ação em si, né? Mas a intenção que se coloca são as causas pelo qual se faz aquilo. O ato em si mesmo não dá para julgar se é moral ou não. Eu lembro até de uma pequena anedota conhecida de que um samurai, né? Na verdade, muito do aspecto da espada japonesa também tem trouxe uma certa inspiração para os Jedi também, não é? Mas um samurai recebeu uma missão do seu shogun, do seu mestre, de cumprir uma pena de morte para um homem que realmente havia cometido muitos crimes. E quando esse samurai chegou frente a frente com esse criminoso, né, ia sacando a sua espada para executá-lo, o criminoso cuspiu no rosto do samurai. O samurai guardou a espada e voltou. E aí quando o shogun perguntou se ele havia cumprido a missão, ele falou: senhor, hoje eu não pude cumprir. Aí ele perguntou por quê. Ele falou: olha, se eu tivesse executado a pena naquele momento, teria sido pelo motivo errado. Não teria sido pela missão, e sim por raiva. Então, por vingança. Então ele teve esse controle, não é? Esse controle de saber o que é fazer algo por dever, não é? Algo muito interessante também, né, que em toda a saga Star Wars tem essa luta entre o bem e o mal, talvez nas nossas lutas cotidianas, né, porque assim como todos os mitos acontecem no interior do ser humano, nós estamos aprendendo a ver, nós estamos vendo um pouquinho a Star Wars que acontece dentro do interior de cada ser humano, né? Seja essa nossa luta em saber assim se a guerra que eu estou lutando é uma guerra nobre, justa, válida, ou se é uma guerra por interesse pessoal, né, por egoísmo. Nós sabemos que o nosso mundo, né, nosso cotidiano, os nossos jovens, aquelas pessoas há pessoas que refletem sobre isso, né? Se o que elas estão fazendo está dando sentido à sua vida, ou pelo contrário, né, está roubando o seu tempo de vida de fazer coisas que são realmente válidas. Uma das grandes bases dos que querem ter melhores elementos, né, é a filosofia, porque a filosofia sempre vai nos colocar com os grandes sábios de toda a humanidade que basicamente tiveram essa visão pedagógica de dar ao ser humano critérios para que ele saiba distinguir o bem do mal, né, o bom e o justo do injusto e do inválido, aquilo que quando nós colocamos no nosso dia a dia, ela nos dá dignidade, né, nos possibilita irmos reunindo elementos para contribuirmos com a humanidade, para oferecermos ao outro, e ainda assim nós sabemos que os grandes filósofos eram aqueles que souberam ler na própria ordem da natureza, nas próprias belezas naturais, aquilo que é bom, que é justo, que é de acordo com a natureza das coisas. Algo muito bonito em Star Wars é que essa luta entre o Luke Skywalker e o Darth Vader, que na verdade são um símbolo de uma guerra que acontece dentro de nós, é aí que nós vamos descobrir quem nós somos em termos humanos, não é? E só aproveitando o gancho do que o Ibirá falou agora há pouco, nessa anedota do samurai, essa cena fica bem clara no filme, justamente quando o Palpatine diz o seguinte: você já perdeu, venha para o lado sombrio da força. E ele diz: não vou ceder. Um Jedi
não faz o mal. Alguém poderia lembrar, eu não lembro exatamente a frase, mas o Luke ele é enfático. Realmente ele assumiu uma postura clara de um Jedi, de um ser humano moral. Na verdade, o grande clímax da primeira trilogia é justamente quando o Luke ele vence, né, o Vader num combate. Vence no combate. Porém, quando ele vence Vader, que na verdade é o seu maior medo, tem aquele momento em que ele olha para a mão, que ele decepa a mão do Vader, e ele olha para sua própria mão mecânica, né? E vê como esse aspecto da máquina, não é? Já começou a substituir o humano. Não é? O próprio Obi-Wan fala que o Vader hoje é mais máquina do que homem. Não é? Então isso é muito simbólico, não é? Quando o instinto e o interesse utilitário entra acima das verdadeiras virtudes, né? E aí, quando ele vira para o imperador, né? Que o imperador fala, poxa, agora que você venceu, você vai poder assumir o lugar do seu pai, né? Entrando no jogo de manipulação. E aí o Luke fala, Sua Alteza, o senhor perdeu. Eu sou um Jedi, como o meu pai antes de mim. Então é muito bonito porque ele reconhece de uma maneira muito clara e muito honesta que naquele momento ele se tornou um Jedi. Antes não. Ou seja, diante daquela prova máxima, né? Ele foi fiel aos seus valores internos. E aquilo ali lhe torna um Jedi. Ou seja, não é uma questão de se ele é um bom combatente ou não, sim, mas é aquela fidelidade a si mesmo e a esses valores que o tornam de fato o cavalheiro, né? Isso. E não importa se ele seja morto ali naquela hora. E isso, nas nossos enfrentamentos interiores, quanto aos nossos limites, dúvidas, medos, essas paixões que aprisionam, né, negativas, também assim, contra os nossos vícios, sempre esses aspectos trazem esse discurso, né, do tipo, olha, é inevitável, você irá se render, não tem como você vencer a mim, eu sou mais poderoso do que você. E aí no momento que o discípulo, o filósofo, o ser humano consciente diz, não, eu tenho uma consciência, posso recorrer a outros valores interiores e superar isso. É quase um milagre da natureza uma situação dessa. E aí é essa coisa que os antigos falavam, né? O ser humano começa a se tornar um herói, começa a se aproximar dos deuses porque ele sai da situação comum. Ou seja, todo mundo percebe, ou seja, ele mostra para ele ali, olha, seus amigos estão perdendo, já era, não tem como mais. Toda a lógica demonstra que ele tem que se render. Mas eu tenho algo a mais do que essa sua lógica. Algo que é superior a isso, do qual você não compreende. E eu estou fiel a isso, e por isso sou um Jedi, e isso é ser um Jedi. Agora, dentre essas reflexões que nós fizemos, e pegando um gancho com o que o Gabriel acabou de falar, existe essa lógica, entre aspas, essa lógica racional de que, bom, você não pode vencê-los, junte-se a eles. Ou aquele ditado popular realmente questionável, onde se diz que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Inclusive tem só aquela passagem onde o robô C-3PO, ele diz para o R2, isso não é hora de querer ser herói, né? Lembram dessa cena? É bem interessante. Sim, e que era justamente a hora. Exatamente, ou seja, a gente imagina que o heroísmo não tá em moda e a covardia é o que a gente tem que tomar como exemplo de vida. Bom, pelo contrário, nesse filme fica claro que o heroísmo é um aspecto fundamental. Eu gostaria que vocês fizessem a mensagem final, sinteticamente, falando sobre quais elementos nós, todas as pessoas que nos ouvem, inclusive nós próprios, podemos levar para a nossa vida diária de uma maneira simples, prática, profunda e vivencial de tudo isso que a gente falou nesse episódio 6º. Bom, eu ficaria com a mensagem do heroísmo, né? Que na verdade o que nós vemos em Star Wars de uma maneira geral e também enfatizando o Retorno de Jedi é que o herói não é alguém que nasce pronto, né? O herói é alguém que vai se enfrentando, vai se descobrindo, vai tomando consciência dos seus medos e das suas iras, dos seus defeitos de uma maneira geral, vai tomando contato com uma tradição de conhecimento, de sabedoria, que o vai preparando em teoria,
né? Que o vai preparando com uma série de ensinamentos para que em algum momento ele trave a grande batalha consigo próprio e aí faça a sua escolha, né? Uma escolha que cada vez mais faça com que na ação, na vida, no relacionamento com as pessoas que o cercam, ele tenha algo de bom para oferecer, algo de nobre. Ele também pode confiar numa confiança que a gente vê presente em todas as tradições gregas, romanas, egípcias, chinesas, de que dentro do ser humano há algo bom, algo elevado, algo potente, que quando é canalizado através de um exercício constante de virtudes, ajuda-nos a mudar a nossa própria vida e a colocar isso de uma maneira muito prática nas coisas que nós fazemos, sejam aquelas coisas cotidianas, simples, até os grandes projetos que nós queremos também possibilitar, tendo como vista, né, o que é bom para a humanidade. Tem uma ideia que eu aprendi a respeito desse episódio 6, com um mestre de filosofia, o professor Michel Chenique. Ele mostrou como o Luke foi inteligente, porque ele desarmou o esquema de manipulação do imperador. Na verdade, o Luke vencer tanto o imperador quanto o Vader num duelo, em luta, seria impossível. Mas, através de elementos como a compaixão, como esse aspecto humano por excelência, você realmente consegue construir um mundo novo e melhor. Porque nós olhamos para o mundo e a dimensão das coisas, a dimensão dos problemas é gigantesca, não é? E muitas vezes nós nos deixamos levar por essa grande dimensão dos problemas, quando na verdade o que nós temos que fazer é buscar essas soluções inteligentes, essas soluções humanas, porque o verdadeiro poder vem do coração. Eu gostaria de recordar um pouco algo que a gente já falou, mas dar uma ênfase, que é sobre esse estado de consciência do Jedi. De que, para que quem está nos ouvindo, e cada um de nós que está aqui, ao fazer as coisas, perceba qual o estado de consciência que eu estou ao fazer essas coisas. Se eu estou fazendo aquilo com entusiasmo, com amor, ou com real dedicação, com verdade naquilo que eu estou fazendo, ou se eu aparentemente estou fazendo bem feito, porém na verdade tem uma vaidade ali escondida, tem um espírito de vingança ou uma insatisfação, né? Às vezes uma crítica, porque as coisas elas se ocultam muito. Então o que parece ser bom na superfície e às vezes é até aplaudido por todos ao redor, mas na verdade oculta ali, tem como causa emoções negativas ou elementos que não são verdadeiros, são falsos, né? Que prejudicam a nós mesmos. Então, para que cada um avalie e encontre, ao fazer as coisas, os elementos luminosos que nos motivam, né? Pelo que eu estou fazendo isso? Qual é o valor dessa ação? E ela é o elemento luminoso, ela é o lado luminoso da força. Não dá para julgar, vendo só pela superfície, se aquilo é bom ou ruim. Há que ver o estado de consciência. Então, cada um possa perceber qual o estado de consciência que eu faço ao realizar aquela ação. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença, Gabriel, o Ibirá e também ao José Roberto. E claro, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade e até breve para todos. Muito obrigado a todos pela audiência e estaremos aqui os Jedis novamente no próximo episódio. Muito legal estar com você, Danilo, e com os meus amigos aqui e com todos os que nos ouviram mais esse episódio aí de Star Wars. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site e encontrar a sede mais próxima, nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.